Vamos começar girando os nossos repórteres e trazendo primeiro Curitiba. Em destaque, foi até o interior de São Paulo e venceu o Bragantino RB, venceu e convenceu. Curitiba que vive aí uma turbulência com relação à queda do seu treinador, mas fora de casa conseguiu uma vitória e a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. As informações desse jogo com Daniel Rodrigues. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. Se a última semana foi bastante turbulenta pelos lados do Alto da Glória, essa semana começa com bastante novidades. A primeira delas, a vitória que aconteceu fora de casa diante do Bragantino de virada pelo placar de 2-1, que garantiu ao Coritiba os 3 primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O time saiu atrás do marcador numa falha do goleiro Wilson, mas teve aí a força e se redimiu. Buscou o empate e conseguiu a virada jogando fora de casa contra a equipe do Bragantino lá no Nabia Michedin, em Bragança Paulista. Vitória importante que dá moral ao elenco, mesmo com os 3 primeiros pontos, o Coritiba segue na lanterna do campeonato, mas a partir de hoje terá um novo ânimo, ainda mais com a chegada do novo treinador. Lembrando que na última sexta-feira, a diretoria do Coritiba confirmou a demissão do técnico Eduardo Barroca e do executivo de futebol Rodrigo Pastana após 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e somados com mais os 2 jogos do Campeonato Estadual, 6 partidas que o Coritiba sequer marcava um gol com bola rolando, marcou um gol contra o Atlético nas penalidades, na cobrança de pênalti por parte do jogador Sabino, mas o Coritiba não demonstrava um bom futebol e acabou então caindo a demissão do técnico Barroca e também do executivo Rodrigo Pastana. Na partida de ontem, o técnico Mozart, o auxiliar técnico Mozart, permanente da comissão técnica alviverde, que comandou o Coritiba e conquistou então essa primeira vitória importante. Agora é pensar em um novo caminho. O Coritiba terá uma semana cheia pela frente, já que no meio de semana é data de Copa do Brasil, e aí o Coritiba não disputa essa competição, já foi eliminado lá no começo do ano, e portanto, então, o técnico Jorginho vai ter bastante tempo para ter contato com os jogadores e começar a colocar em prática as suas ideias. Logo mais, aqui no Placar Transamérica, eu vou falar a respeito da chegada de Jorginho e também de Paulo Pelaipe, que a partir de hoje comandam o Verdão Coxa Branca, na parte do campo e também na parte do executivo de futebol. O nosso analista também está pronto e do Brasil vem analisando a vitória do Curitiba através da sua visão, através da sua experiência. Fala, Edu! Alô, amigos do Placar Transamérica. Eu tenho um companheiro, um torcedor do Paraná Clube, muito querido, aliás, mando um abraço para ele, o Belo, que ele há muito tempo fez uma escrita de que realmente entre as 3 equipes da capital sempre acontece. E este ano pela segunda vez. Um perde, outro empata e o outro então ganha. E nesse final de semana foi a vez do Coritiba. Um grande resultado em cima do Bragantino, onde nós tivemos um primeiro tempo equilibrado, aí numa falha gritante do Wilson, mais uma vez, a gente acaba defendendo o goleiro, mas tem horas que não dá. Um goleiro experiente fazer o que ele fez no primeiro tempo de ontem, quase que leva a vaca para o brejo. Mas o Coritiba tomou o primeiro gol e, por sorte, aconteceu a penalidade máxima, batido com um certo desprezo por parte do zagueirão do Coritiba, o Sabino, que, aliás, é um dos grandes zagueiros hoje do futebol brasileiro, jogando pela equipe do Coritiba. Bateu o pênalti, empatou e ainda, por sorte, o Coritiba foi para o vestiário com um jogador a mais para a volta ou retorno na segunda etapa. E na segunda etapa, o Coritiba apresentou um grande futebol. A sua equipe, com 11 jogadores, se postou muito bem e conseguiu um resultado de 2-1. O segundo gol do Robson, que, aliás, não vem reprisando as suas grandes jornadas, mas ajudou bastante o Coritiba porque acabou fazendo o gol da vitória.
um cruzamento que veio da esquerda, ele pegou de primeira e fez 2-1. Depois teve outro gol do Sabino, que a arbitragem, com a ajuda do VAR, acabou anulando. Mas o Coritiba consegue o primeiro resultado positivo no Campeonato Brasileiro. Assume agora o técnico, o Jorginho. Aliás, de parabéns o Moser, porque ele fez um bom trabalho. Não inventou. A mesma posição que vinha atuando o Coritiba, ele manteve nesta partida. E agora o Jorginho, que assume o comando do Coritiba, tem uma semana de trabalho aí para depois domingo jogar contra o Sport e vem assumindo com o Coritiba com uma vitória importante, porque dentro do Campeonato Brasileiro a situação do Coritiba era muito ruim. E agora, com 3 pontos ganhos aí, encostando perto daquele grupo de 4 pontos, né? O Coritiba pode perfeitamente, já no final de semana, até pensar em sair da área de rebaixamento. De parabéns o Moser, de parabéns o Sabino, de parabéns o Robson pela vitória conquistada ontem, quebrando uma invencibilidade do Bragantino em casa de 8 partidas. Até logo mais. Outro dia estaremos falando a respeito do Coritiba, que no final de semana joga contra o Sport no Alto da Glória. Mourão. Vamos voltar a falar do Coritiba, que conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A e agora tem o seu compromisso só no final de semana. Joga contra a equipe do Sport, já no comando do técnico Jorginho. Daniel Rodrigues fala mais do Verdão. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, falando então a respeito da chegada desses dois profissionais. Jorginho já passou pelo Coritiba. Ele foi o responsável pelo acesso do Verdão no ano passado de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Teve um bom desempenho, mostrou liderança, comando de grupo e foi o primeiro nome a ser sondado pela diretoria. Jorginho até gostaria de ter ficado no Coritiba para a temporada 2020, mas aí não chegou com um acordo e a diretoria achou por melhor então trazer o Eduardo Barroca e aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? O time foi eliminado na Copa do Brasil de forma precoce, dentro do Campeonato Paranaense até teve bom desempenho, classificando em primeiro na fase primeira do campeonato, mas depois chegou às finais e perdeu para o rival e um mau desempenho no Campeonato Brasileiro tirou o Barroca do comando alviverde. Jorginho está de volta. Tem na bagagem o acesso de 2019 para 2020 na Série A do Campeonato Brasileiro e o respeito e a consideração por parte da diretoria. E para comandar o futebol, Paulo Pelaipe, grande profissional que já passou por diversas equipes de renome no futebol brasileiro, inclusive esteve aí comandando o Flamengo, campeão da Copa Libertadores, fazendo com que a equipe do Flamengo tivesse aí um retorno a esta competição de forma grandiosa e agora vem ao Coritiba com a missão de manter o Verdão dentro da Série A. Lembrando que o Coritiba passa por eleições no final do ano, mas a principal meta do Coritiba é se manter dentro da Série A e não ter um novo descenso, ou seja, não cair para a segunda divisão nesse primeiro ano. Este é o primeiro objetivo. Conquistado isso, aí sim o Verdão vai em busca de uma vaga na Copa Sul-Americana, quem sabe numa Libertadores e quando entra numa competição, entra para disputar o título e não seria diferente. Mas com um mau desempenho no começo do campeonato, primeiro objetivo é a manutenção dentro da Série A e esse foi o principal ponto de conversa da diretoria junto com o Paulo Pelaipe, que tem carta branca. Coritiba vai ao mercado buscar alguns reforços, sabe que o financeiro não está ao seu favor, mas com o conhecimento que tem no futebol pode sim, quem sabe, trazer novos reforços. Portanto, a partir de hoje, Paulo Pelaipe assume o departamento executivo de futebol e Jorginho, técnico à beira do gramado. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica.